Mas como hoje é comemorado a Páscoa, eu senti de Deus de trazer uma palavra para os irmãos a respeito da Páscoa. E eu estava lendo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Diga: Cristo é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo fala que agora que Cristo se tornou o Cordeiro que tirou, nós não estamos mais presos ao pecado. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz que o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Irmãos, não significa que nós nunca mais então vamos pecar depois que aceita Cristo. Não é nada disso. Mas está dizendo que mesmo que a gente venha a ter um deslize e cometer um pecado, esse pecado não vai mais comandar a nossa vida, não estaremos mais debaixo da chantagem do inimigo, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo que o Pai exigiu, tudo que o Pai pediu para que Ele nos purificasse, nos libertasse e nós pudéssemos viver a nova vida com Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Então, nós vamos ver aqui como que surgiu a Páscoa. Sabe, irmãos, Deus escolheu ter um povo. Então, quando Deus faz a sua aliança com Abraão, Deus faz uma promessa e Deus começa a fazer milagre. Abraão não tinha, passou a ter um filho, Isaac. Isaac depois passou a ter também filho, Jacó e Esaú. E Jacó começou a ter filhos e começou a se multiplicar. Até que um dos seus filhos, o José, que era amado e estimado por Jacó, é vendido pelos próprios irmãos, vai para o Egito, se torna escravo no Egito, fica um bom tempo lá no Egito. Mas Deus tinha um projeto de José no Egito, onde ele se torna governador. E quando ele passa a governar o Egito, Deus dá um comando que ele deveria buscar a sua família que estava lá em Canaã, porque havia um tempo de fome. E ali no Egito, Deus tinha usado José para preparar alimentos, porque haveriam 7 anos de fome em toda aquela terra. Então Deus dá um comando para que José então trouxesse toda a sua família. Então Jacó e toda a sua família, cerca de 70 pessoas, se mudam para o Egito, são colocados ali na terra, a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, mas um lugar apartado dos egípcios. Deus separou para os hebreus, para os 70 da família de José, Jacó, um cantinho, e começou a abençoá-los, e eles começaram a ser tão abençoados, que eles começaram a se multiplicar, mais do que coelho. Eles começaram a crescer, e os egípcios perceberam que eles não eram pessoas comuns, eles eram hebreus, eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham uma bênção de Deus sobre a vida deles. Então eles eram homens muito fortes, eles eram homens que tinham um temor no coração a Deus, a um único Deus, diferente dos egípcios que adoravam qualquer coisa como Deus. E os egípcios perceberam que Deus abençoava tantos hebreus que eles começaram a crescer, e aí os egípcios disseram: nós precisamos cuidar, porque senão eles vão ser mais do que nós, e a bênção desse Deus deles, que está sobre eles, não vai demorar muito, eles vão estar nos subjugando. Então lá veio uma ideia maligna de Satanás: vamos torná-los escravos. Irmãos, então 430 anos vivendo ali no Egito, o povo hebreu se tornou escravo. Mas Deus disse: eu não trouxe os meus filhos para esta terra, para eles se multiplicarem e se tornarem escravos do Egito. Irmãos, Deus está dizendo para nós hoje,
que a nossa vida, quando nós nos tornamos filhos de Deus, não é para levar uma vida comum por aí, fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta. Deus tem um projeto na nossa vida. E quando o Senhor percebe que um seu filho, aquele que nasceu de novo, aceitou a Jesus, está sendo subjugado pelo inimigo, essa pessoa, quando ela clama ao Senhor, o Senhor responde, e ela é libertada pela mão e o braço forte do Senhor. Então, irmãos, os hebreus começaram a clamar, e Deus disse: eu vou libertá-los. E aí surge a figura de Moisés. Moisés se torna então o libertador, o braço forte humano de Deus, para então tirar o povo do Egito. Irmãos, eu queria que durante essa palavra você comparasse o povo de Deus com os cristãos. Você comparasse o Moisés, que libertou o povo, como uma espécie de Cristo, que também nos liberta da força de Satanás. Então Moisés tinha um propósito: libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. O Senhor Jesus tem um propósito: libertar-nos no presente século e toda a humanidade, até a sua volta, das garras de Satanás também, do engano e do pecado e do erro. Então, irmãos, o que Deus começou a fazer? Deus precisava agir. E aí Deus, a Bíblia mostra que o Senhor começou a mandar pragas sobre o Egito. E quem sabe quantas pragas vieram? 10. Interessante que 9 das pragas só caía nos egípcios. Não caía nos hebreus. Chovia pedra lá no Egito, lá na terra de Gósen não. Vinha piolho lá no Egito, na terra de Gósen não. A água virava sangue lá no Egito, lá na terra de Gósen, nos hebreus não. Mas a última praga, Deus diz: agora vai pegar todo mundo. Agora essa praga, ela vai pegar nos egípcios e também nos hebreus. Mas, irmãos, é interessante uma coisa: 10 pragas, a última só, que seria a praga final, Deus tinha uma provisão para os seus filhos. Sabe, irmãos, essa questão de um representa o todo, ela é antiga. Nós vemos que Adão pecou, mas ele representou a humanidade toda. Então, porque o Adão pecou, um representou toda a humanidade, todo mundo deixou de ter a glória, a presença do Senhor. Mas aí vem Jesus, e a Bíblia o chama de o segundo Adão, representando, porque ele obedeceu integralmente tudo que Deus planejou para o seu povo, e eles não conseguiram, porque Jesus conseguiu, por representatividade. Todos que o receberam, a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: Jesus obedeceu, o Pai ficou satisfeito e nós somos abençoados por causa do Senhor Jesus. Agora, interessante que a praga que Deus vai escolher dar como última é a praga da morte dos primogênitos. O primeiro filho de cada família, fosse egípcio ou fosse hebreu, estava sujeito a passar pela morte, porque o anjo da morte ia vir e ia pegar todos. Deus prepara uma festa para proteger os seus povos, os hebreus. E aí então nós vamos ver o verso 1 de Êxodo 12, verso 1 e verso 2, que nos diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Que mês é esse, irmãos? Se você olhar lá para o versículo, Êxodo 13, versículo 4, diz: vocês estão saindo do Egito neste dia, o primeiro mês, o mês de Abibe. Diga, o primeiro mês se chama Abibe.
Mas é interessante que Abib não era no calendário judaico o primeiro, ele era o 7º mês. Mas Deus diz o seguinte: o mês que vocês estão saindo para a sua libertação vai ser o começo de uma nova vida. Então vocês vão começar a contar o ano a partir de Abib. Esse mês será o primeiro mês que vocês vão comemorar a sua libertação. Sabe, irmãos, nós gostamos muito de comemorar o nosso aniversário, né? O dia que você nasceu biologicamente, fisicamente, foram lá no cartório de registrado. Mas, irmãos, nós que temos o segundo nascimento, cadê os nascidos de novo? Dá glória a Deus. O dia mais importante da sua vida não é o dia que você nasceu fisicamente. Esse é importante, senão você não podia ter o segundo nascimento. Mas se você realmente entender, como Deus quer que entenda, o dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor de sua vida, começa a contar a tua vida de novo dali para frente. O dia que você passou pelas águas do batismo, aceitou Jesus, se batizou, se tornou nova criatura, começa a contar de novo. Eu tenho 1 ano de vida, 2 anos, 3 anos. Olha os detalhes de algumas coisas. O Senhor diz: no mês que eu vou te libertar, eu vou tirar vocês do Egito por braço forte, vocês só começam a contar tudo de novo. E é interessante que quando Jesus veio ao mundo, a humanidade começou a contar de novo, não começou? Ano 1, 2, 3, nós estamos no ano 2019 da era cristã, amém? Só que os judeus, irmãos, continuaram a contando desde aquela época. Então hoje eles estão no ano 5.779. Uau! E nós 2019. Então 5.779 para os judeus. Então quando você vê alguma coisa sobre o calendário judaico diferente do nosso calendário cristão, você vai entender por quê. Porque foi o primeiro mês que Deus os tirou do Egito, ali começou uma nova vida. Eles estavam acostumados a uma vida de escravo na mão do Egito de Faraó. Egito, irmão, simboliza o mundo e o seu sistema de governo político. E Faraó simboliza Satanás com suas artimanhas malignas para escravizar o homem. Então lá no Egito, o mundo, Faraó, Satanás, escravizava as pessoas. Mas houve um dia em que o Senhor Deus disse: meu povo vai ser livre. Houve um dia que o Senhor Jesus entrou na sua vida e diz: a partir de agora, você é nova criatura, livre. Você não precisa, como diz Paulo, o pecado não dominará mais sobre a sua vida. Você não é mais escravo. Você não tem mais que ficar fazendo, dizendo assim: eu não consigo parar. Consegue sim, o Senhor é a tua força. Você não tem que dizer: essa é a minha sina, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Gabriela, você não tem que continuar assim. Amém, queridos? Lembra da música? Então, nova criatura. E aqui no verso 3, continuando: diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Fala para o irmão: o cordeiro é para a família. O cordeiro, Jesus Cristo, é para toda a sua família. Eu quero dizer que se você é do Senhor, toda a sua casa pode ser do Senhor. Aliás, o Senhor olha para a sua família e diz: eles são meus, tá bom? Só continue alimentando a sua fé e fazendo a sua parte, que vai chegar o dia em que eu os trarei para mim. Aleluia! Não queima seu coração? Pastor, mas é que não conhece, eu tenho esse, eu tenho aquele, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio, eu tenho um sobrinho. Não importa, é da tua casa. Vai comer o cordeiro com você. Aleluia! E é interessante que essa questão de alguém acredita e abençoa a família toda é antiga. Lembra de Noé? Noé foi o homem que agradou a Deus e começou a fazer a arca, mais de 100 anos fazendo a arca. No dia que veio o dilúvio, ele não se salvou sozinho. Quem entrou com ele na arca? A sua família. A bênção de Noé está sobre nós e a nossa família. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Você pode olhar para aquele parente e falar assim, fica aí na tua, hoje não, mas você vai ver, você ainda vai estar comendo o cordeiro comigo. Aleluia, glória a Deus. Mantenha a sua fé. Versículo 4, olha que detalhe aqui no 4. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Se a família for pequena, convida o vizinho. Não diz o contrário, se o cordeiro for pequeno, pega mais um. Sabe por quê? Jesus Cristo é suficiente, não precisa nada mais para alimentar a sua fome espiritual. Aquele cordeiro ia ser, no máximo, grande para uma família. Então essa família ia convidar outros para repartir o cordeiro. Sabe, irmãos, convide pessoas para ir com você lá na tua célula, teu pequeno grupo, porque ali você vai repartir o cordeiro com eles. Ali você vai comer da presença gostosa do Senhor Jesus juntamente com outras pessoas. Por isso que nós temos insistido. Muitas vezes você não consegue trazer um amigo, um vizinho para comer o cordeiro aqui na igreja. Leva lá na casa onde reúne o teu pequeno grupo. O cordeiro é servido lá também, porque lá está a presença do Senhor. Aleluia. O versículo 5 diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Irmãos, por que é que Deus escolhe um cordeiro de 1 ano? Dá uma olhada naquele bichinho, irmãos. Novinho. Deus diz o seguinte: você vai escolher esse animalzinho e vai levar ele para dentro da sua casa. E ali dentro da sua casa, ele vai ficar um período. O próximo versículo diz que ele ia ser recolhido para dentro de casa no 10º dia do mês de Abibe, e ele ia ficar até o 14º dia. E eles iam comê-lo no 15º. Agora você imagina, 4 ou 5 dias, esse cordeirinho dentro de casa. Você não acha que as crianças pegavam ele no colo? Você não acha que até os adultos se apaixonavam pelo bichinho? Irmãos, quando você tem um animalzinho de estimação, seja lá um papagaio, periquito, cachorrinho, qualquer coisa, você não pega amor nele? Você pega. Você fica apaixonado pelo bichinho. Cordeirinho, aquela plumagem, aquela lã branquinha, fofinho, fazendo bé no colo das crianças, no colo dos adultos, e um brinca, outro brinca. Irmãos, todo mundo pegou amor no cordeirinho. O que é que Deus estava querendo fazer isso, irmãos? Esse cordeirinho, durante esse período, no colo de um, no colo do outro, tinha que ser observado, porque ele não podia ter defeito. Durante esse período, alguém ia falar, tem a patinha torta. Não serve. E pai, ele é cego de um olho. Não serve, arruma outro. E pai, está cheio de carrapato. Não serve, arruma outro. E pai, o pelo dele está caindo. Não serve, arruma outro. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. 5 dias sendo examinado. Versículo 6, vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Irmãos, durante esses 5 dias examinando, eu quero que você se lembre o que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando no domingo de Ramos, foi domingo passado, né? O que se comemorou? A entrada triunfal de Jesus montado num jumentinho em Jerusalém. Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele passa ali 5 dias sendo examinado. Por 6 vezes ele foi examinado por autoridades religiosas, que ficaram muito bravos, muito furiosos, porque não conseguia encontrar defeito em Jesus.
E quando eles tiveram que condená-lo à morte, eles tiveram que arrumar falsas testemunhas, contrataram gente para dizer que ele falou que ia derrubar o templo, que levou tantos anos para ser construído. Porque eles não entenderam que Jesus estava dizendo do seu templo, que depois seria ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, por 3 vezes, autoridades romanas examinaram o cordeiro, por 3 vezes. Pilatos falou assim: gente, eu não sei por que vocês querem que eu mate esse homem, ele não fez nada de errado. Irmãos, religiosos e autoridade, eles reconheceram que Jesus era o Cordeiro de Deus sem defeito. E é interessante, irmãos, que Paulo reconhece, Pedro reconhece, mas João Batista estava ali batizando seus discípulos no Rio Jordão. Eis que surge Jesus. João Batista para tudo, aponta o dedo e fala assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, para quem sabia o que significa um cordeiro para ser sacrificado na Páscoa, olhar para Jesus e falar: pera, esse cordeiro vai morrer? Cordeiro vai tirar pecado? Irmãos, por 1500 anos, sabe o que o povo estava acostumado? Todo dia, nos 1500 anos, todo dia no templo, sacrificavam um cordeiro no altar, derramavam o sangue no altar. Para quê? Cobrir pecado. Deus determinou que o sacrifício de um animal no altar do sacrifício serviria para cobrir os pecados. Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi isso que Deus fez quando colocou as suas leis. Falou: Moisés, cria ali um grupo de sacerdotes, cria ali um ritual, cria ali responsáveis. Todo dia separem um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro, derrame o sangue do cordeiro, porque esse cordeiro, o sangue dele vai cobrir pecados. Aí João Batista aponta e fala assim: ah, esse que está chegando é o cordeiro que vai tirar, não cobrir, tirar o pecado do mundo. Sabe que eles entenderam, irmãos? Não sei, talvez não. Depois entenderam, mas naquele momento não. Mas olha que interessante. Eu coloquei aqui 2 motivos pelo qual o cordeiro tinha que ser examinado. 5 dias naquela casa. O primeiro é que, você vê, quando aquele animal cativou o coração das crianças e dos pais, na hora que o pai chegasse, no último dia, falou: olha, agora esse cordeiro vai ter que morrer. Ah, por quê? Porque Deus diz que o sangue dele vai perdoar os nossos pecados. O que é isso? Isso é uma festa que Deus mandou fazer, chamada de Páscoa, onde todo ano nós vamos sacrificar um cordeiro, e lembrando que nós éramos escravos, mas o Senhor está nos tirando para a liberdade. E o custo da nossa liberdade está sendo que esse cordeiro, nós vamos ter que matá-lo no dia que Deus mandou, passar o sangue dele nos umbrais das portas, porque na meia-noite vai passar o anjo da morte, e na nossa casa tem que ter o sangue, porque na hora que o anjo passar, onde tem sangue, o anjo pula. Então, esse cordeiro vai ter que morrer com propósito. Ok? Então, todo mundo falou: ah, bonitinho e tal, mas antes ele do que eu. Um outro motivo, Deus queria que todo mundo sentisse que no momento que o Senhor, Deus, fosse entregar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o seu Filho amado. Aquele que as pessoas ouviram lá no Rio Jordão, o pai falar: eis aí o meu Filho amado que me dá muita alegria. Agora você imagina, um filho que só te dá alegria, de repente você tem que entregá-lo para um sacrifício. Deus queria que o mundo entendesse que a morte de Jesus não foi uma morte qualquer de um homem qualquer. Foi a morte do Filho amado, que o único que cumpriu tudo que Deus mandou. Nenhum homem tinha se levantado na face da terra, obedecendo às leis, fazendo sacrifícios. Nunca nenhum homem guardou todas as leis, a ponto de Deus dizer: ai, me alegro com esse cara, porque esse cara, ele fez tudo que eu queria. Não, mas Jesus foi esse. Então, quando Jesus fosse apresentado ao sacrifício, o Pai, irmãos, ele ia sentir profundamente o que estava acontecendo. Então Deus criou essa figura de separa o cordeiro, cuida do cordeiro, para que você entenda que quando o cordeiro morrer,
O Pai vai sofrer quando o seu cordeiro morrer, mas vai tirar o pecado do mundo. Aleluia, queridos. Verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Eu pus uma figura ali, para você entender o que aconteceu. O animal era morto, o sangue colocado numa bacia, e aí eles iam colocar o sangue nos umbrais da porta. E é interessante que Deus disse, sabe qual vai ser a esponja que vocês vão embeber no sangue e passar nos umbrais da porta? Vai ser uma plantinha muito pequena, muito tenra, chamada isopo, que alguns hoje chamam de, como pastor? Alfazema. A esponja era de uma planta pequena. Agora, olha os detalhes do Senhor. Não precisava muito sangue. Era pouco sangue, mas tinha que ter o sangue. Aí vem o Senhor Jesus e diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós fazemos muita coisa acontecer. 21 dias, irmãos, orando, jejuando, buscando intensamente a Deus, ouvindo de Deus e alimentando a sua fé, de que Deus vai fazer milagres e maravilhas na sua vida, porque você já foi escolhido para ser canal de bênção, para você, para a sua casa e para a sociedade toda. Só um pouquinho de fé. Então nesses 21 dias nós vamos acrescentar a nossa fé, aquecer a nossa fé, alimentar a nossa fé. E talvez alguns vão passar a gerar fé. Quantos diz amém? Se você olhar para o verso 13 aí, dá um pulinho aí, do 7 para o 13. Olha o que Deus fala. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Oh, glória a Deus. Fala para o irmão, o sangue de Cristo te protege de todo tipo de praga. Diga assim, eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, o que é estar debaixo do sangue? Não é passar sangue no corpo, não, irmãos. Não é nada disso. Estar debaixo do sangue significa alimentar a sua fé, acreditar, de que a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro e não vai vir outro. E nunca veio outro. Só Jesus veio com essa missão, porque ele era o Cordeiro puro, sem mácula. E ele se ofereceu para morrer. O diabo não tirou dele, ele entregou a vida por causa do amor. E esse Cordeiro veio dos céus como sinal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, o sangue daquele Cordeiro estava apontando para Cristo. O sangue do Cordeiro ia proteger. Quando o anjo da morte passasse, ele ia olhar e falou, aqui é casa de hebreu, temente, obediente, tem fé, porque Moisés falou para fazer, eles fizeram, não duvidaram. Que tem disso também, muitas vezes a Bíblia manda fazer, você duvida. Duvida por quê? Porque eu não acho que isso não faz sentido. O Senhor diz, o dízimo é meu, você fala, duvido, não é nada, é meu, eu que trabalhei, eu que ganhei. Então não entrega, e deixa as coisas acontecer. Só que Deus é fiel na sua palavra. Okay? Então é pela fé que muitas coisas que são difíceis para nós, elas têm que acontecer. Irmãos, era difícil matar aquele animalzinho, para pegar o sangue dele e passar na porta. Era difícil, irmãos, porque pegou amor no bichinho. Mas eles, em obediência, quando o anjo viu o sangue na porta, falou, aqui tem gente obediente e com fé. A bênção está nessa família. Glória a Deus. Irmãos, versículo 8. Observa que a maneira de comer essa carne do cordeiro. Ele já morreu, o sangue foi passado na porta, agora a carne dele, versículo 8 até o 10. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas.
A carne não deverá ser comida crua e nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Por que o cordeiro, a carne do cordeiro, ter que ser assada? Por que assar o cordeiro e não comê-lo cru? O que significa, irmãos, essa questão de assar a carne? Sabe, irmãos, não podia ser comido cru. O que significa comer Cristo cru? A carne cru, o que significa? Bom, não precisamos fazer nada, matou o cordeiro, pega a carne, sashimi. O que significa essa questão? O que Deus quis dizer? Olha, não pode comer cru. Eu encontrei uma explicação aqui. Jesus não pode ser recebido apenas como uma pessoa que deu um bom exemplo. Você tem que ter a fé em Jesus, você tem que seguir Jesus, não apenas com base num bom motivador. Jesus era uma pessoa que, olha o exemplo de bondade, vamos copiar? Olha o exemplo de humildade, vamos fazer igual? Olha o exemplo de administração, vamos administrar igual? Olha o exemplo de resignação, vamos nos resignar igual? Não, isso é comer o cordeiro cru. Isso é do jeito que você vê, Jesus, beleza, vamos apenas o lado natural. A carne crua, irmãos, não tinha nada, era só natural. Do jeito que matava o animal, pegava a carne crua, sem nada e comia. É muito mais fácil, irmãos, crer e seguir um Jesus apenas nos seus exemplos. O mundo, quando vê o exemplo de Jesus, não tem o que dizer. O que o mundo vai dizer de um homem que amou até os seus inimigos? Que bênção. Eu era inimigo dele, mas ele me amou. Oh, que sujeito bom, vamos fazer igual. Quero ver quem consegue, né? E o que significa nem cozido na água? Significa que cozer na água, amolecer para ficar mais fácil. Jesus, coitadinho, foi um mártir. Ele sofreu, ele deu a vida por uma causa. Que coisa maravilhosa que é esse Jesus. Que bondade. Sabe, irmãos, comer a carne cozida na água é colocar o foco só no sofrimento. É ficar com dó do coitadinho do Jesus, que o Mel Gibson mostra muito bem naquele filme. Ele todo retalhado, ele todo machucado, a ponto de você olhar, sair do cinema chorando, as pessoas não conseguindo nem ver, sabe? E muitas vezes as figuras retratam o que foi uma realidade. As costas de Jesus virou uma ferida só. E sabe, irmãos, deram tanta chicotada nas costas de Jesus, nas pernas de Jesus, que uma dessas chicotadas deve ter rompido um dos nervos aqui dessa região, e quando Jesus foi carregar a cruz não tinha força. Tanto sangue que ele perdeu, as costas todas feridas, imagina aquilo nas costas. Aí as pessoas olham e falam, esse Jesus é exemplo de sofrer que nem um bom cabrito que não berra. Porque a Bíblia diz que ele foi mudo, ele não reclamava. Então tem alguém que fala, eu tenho que ser que nem Jesus, eu vou sofrer calado. Isso é comer o cordeiro cozido. Mas, irmãos, esse cordeiro tinha que ser comido assado, sabe por quê? O fogo simboliza o juízo de Deus. O fogo simboliza a justiça de Deus sendo aplicada sobre os egípcios, sobre o pecado. Aquele fogo que assou aquela carne, irmãos. Você não imagina que aquela carne assada pelo fogo, as propriedades dela, quando entraram na pessoa, deram força, porque eles fizeram tudo o que Deus mandou. Era fácil comer cru, era fácil só cozinhar, mas o Senhor falou, não, vocês vão assar. Agora imagina, irmãos,
assar um cordeiro em todas as casas dos hebreus. Que churrascão, que cheirão de carne assada para todo lado. Mas o que o Senhor queria? Que quando eles percebessem que aquele cordeirinho que morreu, a carne dele estava passando pelo fogo, estava derretendo, estava assando, eles estavam sendo fortalecidos. Agora, olha o interessante, se você abrir o Salmo 105, verso 37, o salmista está dizendo uma coisa que aconteceu com aquelas pessoas que comeram o cordeiro e passaram o sangue na porta. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Irmãos, está falando que eram fortes e cheios de saúde, gente que era escravo. Até à tarde eles tinham trabalhado como escravo, levado chicotado como escravo. Eles não ganhavam nada, eles eram judiados. Eles tinham que prestar conta de serviço e mais serviço, e eles eram humilhados, eles sofriam, eles ficavam doentes, não tinha quem levasse remédio, porque eles eram humilhados. Deus estava permitindo eles serem humilhados ao máximo. Deus queria que eles tirassem do coração o Egito. Tem certa situação na nossa vida que Deus permite para a gente tirar o mundo do nosso coração. Tem pessoas, irmãos, que já passaram pelas, dito, prazeres do mundo, de bebida, de prostituição, de outras coisas mais, e que quando eles se viram livres das consequências dessas coisas, nunca mais eles querem voltar para isso. Então Deus sabia que aquele sofrimento dos egípcios, dos hebreus, pelos egípcios, ia fazê-los ficar com vontade de sair dali. Mas como sair dali para uma viagem longa, a pé, sem força? Eles comeram o cordeiro e eles saíram fortes. E olha, irmãos, não tinha ninguém doente. Aleluia! Não tinha ninguém doente. Se você olhar para o versículo 9, eu quero que você olhe um pouquinho no versículo 9. Diz que o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e miúdos, será assado na brasa. Essa carne assada fortaleceu o povo. E aí o que aconteceu? No dia que eles saíram, Deus os fortaleceu, mas aconteceu uma coisa mais ainda, melhor ainda. O texto diz, aqui de Salmo 105, que eles não saíram de mãos vazias. Irmãos, escravo não tinha ouro nem prata guardada, não ganhava nem salário para comer. Recebia comida de favor dos egípcios. A Bíblia diz que eles levaram consigo prata e ouro. Quem deu isso para eles? Fala para o irmão, Deus tocou no coração dos egípcios. E eles mandaram os israelitas embora correndo, e leva ouro, leva a prata, leva tudo que vocês precisarem, mas some daqui, porque o anjo da morte passou aqui, matou todos os nossos primogênitos, mas eu vi que na casa de vocês não morreu nenhum animal, então vocês são um povo perigoso, vai embora daqui, some daqui, porque Deus, o Deus de vocês é muito mais forte do que o nosso, sumam daqui, vão embora, e leva ouro, leva prata, leva o que vocês quiserem. Eles saíram abençoados. Tudo por quê? Comeram o cordeiro. Irmãos, quando você comeu de Cristo, o melhor da terra é para você. Eu ouvi alguém dizer, irmãos, que todos aqueles anos de escravidão, quando eles foram embora, eles saíram com o fundo de garantia por tempo de serviço. Eles receberam a indenização, ouro e prata. É como se alguém mandasse o empregado embora e desse o fundo de garantia, liberasse, leva o fundo de garantia, vai embora, mas some daqui, não quero mais te ver, você é perigoso demais, sujeito. Glória a Deus. Versículo 11, qual é a nossa postura, o nosso modo de agir? Versículo 11 fala que eles já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Qual era a postura de um viajante, de alguém que estava preparando? Irmãos, pensa bem, escravos no Egito, fazendo festa, churrascão, os egípcios observando, que churrascada é essa na casa dos hebreus? Que negócio maluco é esse? Esses caras amanhã têm que trabalhar, eles são escravos. Ninguém sabia que à meia-noite todos os primogênitos iam morrer. Mas pela fé, na casa
dos hebreus tinha festa, chamada Festa da Páscoa. Amém? Lá em Efésios 6, irmãos, Paulo ensina que a nossa maneira de vestir, sejam preparados, usem a verdade como cinturão, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Irmãos, eu estou concluindo, mas preste atenção. Aquele que come o cordeiro, ele come o cordeiro como quem está sendo preparado para uma longa viagem. Quando nós aceitamos a Cristo, nós ficamos sabendo que existe uma jornada neste mundo. Existe algo para desapegar desse mundo. Você vai ter que deixar para trás algumas coisas. Os hebreus, de repente, receberam um comando: deixa tudo para trás, suas casas, seus bens, tudo. Sai vocês com a sua família e os seus animais, porque Deus vai mandar vocês para um lugar. Para onde? Não importa. Deus está conduzindo vocês com um braço forte. Então, queridos, naquela noite, Deus puniu os egípcios e os seus deuses. Deus puniu os egípcios e os seus deuses. Agora, interessante que a Páscoa ficou como um símbolo naqueles dias, que os judeus, por séculos, sempre comemoravam o dia da libertação da escravidão do Egito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, reúne os seus discípulos e celebra a ceia, a primeira ceia do Senhor, comparando os elementos da ceia do Senhor com os elementos da Páscoa. O Senhor Jesus pega um pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. A minha carne vai ser rasgada para que o seu pecado seja tirado. Então Jesus celebra com os discípulos e diz: cada vez que vocês comerem um pedaço desse pão, pela fé, escuta o que eu vou dizer, pela fé, se sinta fortalecido. Eu gosto muito de avisar os irmãos que celebram a ceia, que o pedaço de pão que você está pegando não sofreu transubstanciação, continua sendo o pão da padaria. Mas pela fé, o elemento fé adicionado, você sabendo: olha, eu estou comendo esse pedaço de pão, porque o meu Senhor Jesus disse que Ele já entregou a sua carne, o seu corpo, para pagar todas as exigências que o Pai tinha a respeito de matar um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Jesus, o Jesus que eu tenho fé, é o cordeiro suficiente que já morreu para tirar o pecado do mundo. Então, esse pedaço de pão me lembra que Jesus é o cordeiro. Amém, queridos? Quando você deposita sua fé de que esse pedaço de pão simboliza o cordeiro que vive em você, a sua fé cresce, você é grandemente abençoado. Não pegue o pedaço de pão dizendo: é só uma cerimônia, é só um ritual, é só uma coisa. Então, se você fizer isso, não vai ter resultados. Mas pegue esse pedaço de pão com fé, de que isso simboliza: o meu Senhor já cumpriu a parte dele. E Ele diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim como aquela plantinha tão pequena, o hisopo passou sangue na porta, eu vou ser abençoado. Amém, queridos? E mesma coisa, o cálice. Nós aqui usamos suco de uva, tem igreja que usa vinho, mas não importa, é o símbolo. Mas continua sendo suco para nós aqui. Você vai beber um golinho do suco de uva, mas na hora que você estiver bebendo, conscientize-se, isso aqui simboliza que o meu cordeiro Jesus derramou todo o seu sangue para que satisfizesse a exigência do Pai e eu pudesse ser perdoado de todos os meus pecados. Aleluia! Irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa muito
interessante para a gente encerrar. A Páscoa foi uma festa. Deus chamou o seu povo para uma festa. Ok? Uma festa. Mas nessa festa tinha a morte de um cordeiro, com derramamento de sangue. Essa festa de matar o cordeiro, derramar o sangue, não era comum. Mas a partir daquele momento, passou a ser uma coisa que, por 1500 anos, dessa primeira Páscoa, até o dia em que Jesus Cristo foi crucificado, 1500 anos mais ou menos, todo dia, um cordeiro morria, seu sangue era derramado, sua carne era queimada sobre o altar, e o sacerdote declarava: os pecados estão perdoados. Irmãos, e uma prática desse ritual dizia o seguinte: no dia que o cordeiro tinha que morrer, depois de 5 dias sendo examinado, às 9 horas da manhã, o sacerdote pegava o cordeirinho, subia uma rampa até o altar, amarrava o cordeirinho 9 horas da manhã, pelas 4 patas, sobre o altar, e era tocado o chofar anunciando: o cordeiro já foi separado, já passou pelo exame, já está amarrado, prontinho para morrer. Irmãos, enquanto tocava o chofar anunciando que o sacerdote lá no templo já tinha amarrado o cordeiro, Jesus estava subindo o monte do Calvário, do Gólgota, e lá em cima ele estava sendo pregado na cruz, como que Deus dizendo: o meu cordeiro já está preparado, já passou pelo exame dos religiosos, das autoridades, já foi aprovado, e ele já está prontinho para morrer, para ser executado. Os irmãos estão entendendo a alegoria? Mas, irmãos, a Bíblia diz que o cordeiro ficava amarrado das 9 da manhã até as 15 da tarde. Mas nesse dia, Jesus às 9 da manhã, pregado na cruz, quando foi meio-dia, virou meia-noite, escuro total. Houve um tremor de terra, houve uma coisa terrível que nunca tinha acontecido antes, tudo escuro, porque naquele momento toda a ira de Deus estava recaindo sobre Jesus, do meio-dia até as 3 da tarde. A ira de Deus, o fogo consumidor da ira de Deus estava vindo sobre Jesus. É nesse momento que Jesus se sentiu como que sozinho, como que desamparado, como que gritando: Pai, o que está acontecendo? Não me desampare. Mas, irmãos, naquela hora talvez o pai estivesse virando as costas, porque era muito pecado sobre aquele cordeiro. Era muito terrível, o amor que Deus tinha por Jesus era tão grande, mas de repente ele vendo aquela atrocidade, ele vendo o seu filho amado, que estava tanta alegria, preso, pregado numa cruz, e a multidão aqui embaixo aguardando o momento dele morrer. Mas eis que às 3 horas da tarde, o sacerdote voltava novamente lá para o templo, onde estava aquele cordeiro amarradinho, cortava o seu pescoço, derramava o sangue dele na bacia, levantava a mão e gritava: está consumado. 3 horas da tarde, o próprio Cordeiro de Deus dá um brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia! E sabe, irmãos, às 3 horas, quando o sacerdote levantava a mão, o chofar anunciava o final, a conclusão da Páscoa. Irmãos, quando o chofar tocou, Jesus estava entregando o seu espírito. O meu apelo para você como igreja do Senhor Jesus, veja bem que eu estou dizendo para você, faz parte com o Senhor Jesus. Você cuja fé
crê que Ele foi o Cordeiro que tirou os seus pecados. Eu quero que você alimente cada dia a sua fé. Cada dia que você lembrar em Páscoa, cada vez que você vê uma cruz, cada vez que você lembrar do sacrifício de Jesus, você lembre que naquele momento era o meu e os seus pecados que pesavam sobre Jesus. E o Senhor Jesus estava tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades foram levadas. E nós olhávamos para Ele e pensávamos que era por causa dos próprios pecados dele, mas era a minha dor, era a sua dor que Ele estava tomando sobre si. Irmãos, mas quando o Senhor disse está consumado, significa que não há mais nada que nós precisamos fazer para que o Senhor goste mais de nós, o Senhor nos abençoe mais. A única coisa que o Senhor espera que cresça em nós é a nossa fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada vez que o diabo vier e soprar na sua mente que você é indigno, e soprar no seu coração que você não merece, a menos que você faça esse ou aquele outro sacrifício, você vai se lembrar que nenhum dos nossos sacrifícios pode ser comparado com o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querer apresentar a Deus outro tipo de sacrifício para merecer é sair fora da graça, é desprezar essa coisa tão difícil que Jesus fez. Então que nessa noite, nesse dia que nós lembramos daquela Páscoa que simbolizou a libertação dos egípcios, você se lembre também que você é uma pessoa livre, que o Cordeiro de Deus tirou o seu pecado. Irmãos, eu creio que Deus todo dia olha para nós e nos motiva a tomar posse da nossa fé no Senhor Jesus. E a única coisa que nós podemos fazer em gratidão ao que o Senhor fez por nós é decidir: eu vou ser grato. Todo dia manifeste gratidão no seu coração pelo que Jesus fez. Isso é o que nós podemos, isso é o que precisa, isso é o que funciona, isso é o que agrada a Deus. E uma coisa que nós precisamos decidir é desfrutar intensamente dessa nova vida que o Senhor nos deu. Irmãos, eles saíram do Egito e nunca mais para lá voltaram. Amados, você foi liberto do mundo para nunca mais querer voltar para lá. Lá tem escravidão de Faraó. Voltar para as coisas pelas quais você saiu por um preço muito caro. Você não tinha força, mas o Senhor lutou por você e te deu de presente o perdão dos pecados e te fortalece. Não queira mais voltar para essas coisas. Manifeste todo dia um desejo no seu coração de ter uma gratidão. Senhor, o que eu posso fazer? Ok, toca a trombeta. Sabe quando o chofar trocou às 3 horas da tarde, ele estava anunciando: está consumado. Sabe o que eu quero dizer? Toca a trombeta. O Evangelho é suficiente para transformar a nossa vida. Conta isso para o mundo. O Evangelho é a única coisa suficiente para nos transformar. Aleluia. Eu quero orar com você, encerrando esse momento, mas antes eu queria que você declarasse: eu sou livre, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, mas ressuscitou, e está vivo, e hoje está intercedendo por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Nenhum Cordeiro pascal ressuscitou, mas o Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou, está vivo e hoje intercede pela sua igreja e fortalece a sua igreja, e nós seremos muito fortalecidos pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, oh, aleluia.